Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos. Hoje a gente vai dar início a uma nova playlist, uma nova sequência de vídeos. Professor, como eu sei que esse vídeo é para mim, é o seguinte: a gente vai começar agora a fazer uma sequência, zerar o edital do concurso da Fundação Municipal de Teresina. Para quem não sabe, eu sou de Teresina, Piauí, e aqui nós teremos um concurso para a Fundação Municipal, para provento de vários cargos e muita vaga mesmo, e várias oportunidades para quem está querendo entrar nesse setor público. Bom, professor, o que é que eu vou aprender aqui? Você vai aprender do zero até o básico. Eu vou trazer os vídeos mais curtos possíveis para você pegar só a essência, certo? E também, se você não tem condição de pagar um cursinho, se você não tem tempo para estar no cursinho, o canal do professor João Matos é uma opção muito viável para você que está nessa situação. Todo conteúdo é gratuito e se você ainda não conhece, é só acessar o canal e seguir, compartilhar e estudar. Bora lá! Bom, nós vamos começar com o primeiro tópico, que é o princípio da regressão ou reversão. É um tópico de lógica matemática. Primeiramente, a gente tem que entender que lógica matemática vai fugir aqui um pouco das tabelas verdades. Eu não trabalho muito com a tabelinha, eu prefiro que você entenda a lógica da lógica, certo? Então, muitas vezes a gente vai ter que usar, sim, os conectivos e tal, para você que já estudou lógica, você lembra deles. Mas se você ainda não conhece, nós vamos ter alguns termos, palavras, que vão fazer links entre sequências lógicas, entre assertivas. Então, é o seguinte, a gente vai começar hoje com o basicão, que é o princípio da regressão. E o que é isso? O princípio da regressão, ou reversão, depende muito de como as questões abordam, como a banca aborda. A gente vai ter o seguinte, ele é um processo de resolução de questão matemática utilizando lógica. Só que ele consiste em você, às vezes você pode encontrar isso aqui com o nome de marcha ré, ou ao contrário, ou resolução de trás para frente, é como você preferir. Mas o lance é o seguinte, você vai pegar as informações e traçar a questão do final para o começo. Um exemplo disso, eu vou mostrar mais tarde, são aquelas clássicas questões do... o Joãozinho foi comprar uma cesta de ovos para a vovó. E aí, no meio do caminho, um ovo quebrou. Ele passou na casa da titia e deixou metade dos ovos lá. Depois, ele quebrou mais um ovo. Depois, ele foi para casa e deixou a metade em casa, quebrou mais um ovo e deixou o restante com a vovó. E a vovó recebeu 30 ovos. Quantos ovos ele comprou no início? Então, questões desse tipo resolvidas através do princípio da regressão, porque você tem que voltar todas as operações que ocorreram, certo? Então, é o seguinte, a gente vai precisar lembrar das operações, das suas inversas, e entender que em algum ponto um valor foi omitido, beleza? Um valor numérico mesmo. Então, a gente vai ter o seguinte, lembrando das operações e suas inversas. A gente tem a operação de adição com inversa subtração, subtração com inversa de adição, multiplicação com inversa de divisão, divisão com inversa de multiplicação, a potência com inversa de raiz e a raiz com inversa de potência. Professor, não entendo raiz e potência. Calma, paciência. Ainda não saia do vídeo, ainda não se desespere, porque as questões normalmente só abordam até divisão. Normalmente são só subtrações e divisões que aparecem, certo? Outra coisa que a gente vai trazer é como resolver esse tipo de questão, certo? Como é que eu acho melhor para você que está estudando resolver esse tipo de questão. Você deve fazer a marcação durante a leitura de quais operações estão sendo feitas e em que ordem estão sendo feitas. Por exemplo, se ocorre primeiro uma divisão por 2, depois uma subtração, depois uma divisão por 3, você vai marcar, sublinhar. E aí, ó, divisão por 2, subtração por 10, divisão por 3, você vai marcar e atentar-se a isso. Porque a gente vai ter que fazer a ordem contrária. Então, se a última for uma divisão por 3, a gente vai multiplicar por 3. Se a penúltima for uma subtração por 10, a gente vai somar por 10. E se a primeira foi uma divisão por 2, a gente vai multiplicar por 2, certo? Então, a partir disso, a última operação, você vai inverter ela e vai começar por ela, beleza? Então, vamos lá para o quadro. Eu preparei alguns exemplos para vocês, um simples, um não tão simples, porque por causa da complexidade de cada operação, beleza? De antemão, eu digo o seguinte,
as questões de lógica, elas fogem um pouco, de acordo com a IDECAN, né? Elas fogem um pouco desse princípio. Porém, ele é um princípio que você afia a mente. E você precisa dele para resolver outros tipos de coisas. Por exemplo, regra de 3 e proporções, no sentido da álgebra, certo? Então, aprende, entende, que em um momento isso aqui vai ser útil. Se não for totalmente útil, se não cair na tua prova e tu não usar diretamente, tu vai poder usar na hora de resolver alguma outra questão, certo? Então vamos lá para o quadro, para os exemplos. Vamos lá, é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o nosso exemplo número 1, ele vai envolver soma, subtração e divisão. A gente tem aqui, o José recebeu seu salário e gastou 1/3 do valor com seu aluguel. 450 com o supermercado e ainda lhe sobrou R$150. Qual o valor do salário de José? Então, eu não sei quanto é o salário. Então, é Szão para o salário. Aí, o que foi que ele fez? Ele gastou 1/3 do valor. Atenção. O que é gastar? É perder. Então, ele vai perder 1/3 do valor. Vamos marcar aqui as informações importantes. Ele gastou 1/3 do valor. 1/3 do valor é o salário dividido por 3. Depois, ele gastou R$450 com o supermercado. Então, ele subtraiu 450. E aqui ainda lhe sobrou R$150. R$150. O que foi que aconteceu? É o seguinte. Os 150 que sobrou, eles vão ser iguais ao quê? Aos 450 somado com o 1/3 que ele já gastou. Porque isso aqui é menos 1/3. Certo? Somados com 1/3 do que ele já gastou. Por que 1/3? Porque é o valor total, como se fosse um valor numérico, 450. E por que eu estou somando? Porque está dizendo que ele gastou, e gastar é subtração. Então, eu vou apelar e usar a operação inversa. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Na verdade, eu vou fazer assim. Que todo o salário dele é exatamente esse valor, mais o valor que ele gastou, mais o valor que sobrou. Então, ó, é esse S sobre 3, mais o valor que ele gastou, 450, mais o valor que sobrou, 150. Beleza? Então, para eu descobrir, eu trato o S como se ele fosse um X, certo? Então, ó, S é igual a S dividido por 3 mais 600. E aí que eu preciso fazer que o S fique isolado. Então, eu vou pegar esse rapazinho e vou mandar ele subtraindo para o outro lado. Então, eu vou ter S menos S sobre 3 igual a 600. Observe comigo, ó. Se eu tenho uma coisa, no caso é o salário, e ela está dividida em 3 partes, o S inteiro são as 3 partes juntas. E eu retiro, subtração, 1/3. Então, fica só 2/3, certo? Então, 2/3 do S é igual a 600. Ah, então, esses dois quadradinhos juntos eram 3, né? Esses dois quadradinhos juntos, que estão com xzinho, eles valem 600, certo? Então, isso quer dizer que cada um deles vale metade. Então, cada um deles vale 300, beleza? Então, eu estou te dizendo que 1/3, ou seja, 1/3 de S... 1/3 de S vale 300. Isso quer dizer que o S completo vale 3 quadradinhos, cada um valendo 300. Então, 300 mais 300 mais 300 vai dar 900. Então, o salário final do José é R$900, certo? Vamos fazer essa aqui agora. É um pouquinho mais longa, mas vamos lá. Tem muito cuidado com a leitura. Ó, Gabriel possuía uma certa quantidade de dinheiro e saiu de casa e pegou um ônibus para ir para a escola. Com isso, ele gastou R$2. Gastar, subtração. Depois da aula, ele resolveu almoçar em um restaurante próximo e acabou gastando, subtração, a metade do que tinha. Depois do almoço, ele resolveu gastar, subtração, R$3, comprando um sorvete e em seguida tomou um ônibus de volta para casa, gastando mais R$2. Não tendo feito mais nenhum gasto, ao chegar em casa ele tinha R$4. Então, ok, vamos fazer de trás para frente. Sempre que eu falar em gastar, eu estou subtraindo, certo?
Inicialmente ele tinha uma quantia D de dinheiro. Então, ó, 4 reais. Como ele gastou 2, aí a gente vai somar 2. Como ele gastou 3, a gente vai somar 3. E aí, antes disso, ele possuía metade. Ele gastou a metade do que ele tinha. Então, somar a metade do que ele tinha. Quanto é que ele tinha? Ele tinha, vamos voltar mais. Ele tinha o dinheiro, ele só tinha gastado 2. Então, o dinheiro mais 2. Porque eu tenho que fazer a inversão, né? Então, beleza. Tudo isso aqui vai ser igual à grana dele completa. Viram o que eu fiz? Ó, eu comecei do final. E toda vez que eu tava gastando, eu coloquei um sinal de mais. Certo? Por que isso? Porque eu tenho que fazer a reversão. O lance é fazer o contrário. Sempre que eu gasto, eu estou subtraindo. Como eu estou fazendo o contrário, eu estou somando. Então, vamos aqui, ó. 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Aí, ó, D dividido por 2, eu vou escrever em D dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Igual a Dzão. Então, eu tenho, ó, que 10 reais mais a metade do dinheiro dele é igual ao dinheiro completo. Ora, ora, ora. Se aqui eu tenho a metade do dinheiro, aqui, obviamente, eu tenho a outra metade para poder formar o dinheiro completo. Então, quanto é o dinheiro dele? É 20 conto. Beleza. Então, vamos para as alternativas. Quando ele saiu de casa, ele estava com 16? Não, quando saiu de casa, ele estava com 20. Já manda embora a letra A e a letra B. Quando ele chegou na escola, ele estava com 18. Vamos lá. Ele saiu de casa e pegou um ônibus para ir para a escola e gastou 2 reais. Correto. Então, letra C. Quando ele chegou na escola, ele estava com 18. Beleza? Então, ó. O princípio da regressão é fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Você chega lá no final e vem caminhando para trás, utilizando as operações inversas. Ah, professor, ali tem a metade. Por que eu não multipliquei por 2? É porque você não... como é que eu posso dizer? Você não cortou a metade do dinheiro. Você não fez a aplicação, não foi perder metade. Foi gastar a metade. Certo? Como eu gastei, eu perdi o dinheiro. Ok? Então é menos, não é dividido. Essa metade vem só quantificar a quantidade do dinheiro. Então é metade do que ele tinha. Beleza? Então, fico por aqui. Até as próximas aulas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E qualquer coisa, só deixar nos comentários. Até a próxima. Bons estudos.